Irmãos, chegamos à terceira parte do nosso estudo, cujo título é Transformando o Meu Mundo. Há 2 semanas, então, nós começamos a falar um pouquinho sobre esse tema e precisamos entender, e para isso a gente vai fazer uma breve reflexão de alguns minutos, que quando a gente fala sobre transformação e sobre o nosso mundo, o mundo que nós estamos inseridos, nós precisamos entender os âmbitos que essa transformação ocorre. E o primeiro âmbito de transformação do nosso mundo começa no nosso mundo interior. Então, na primeira semana, 2 semanas, falamos sobre o fato de começar em nós essa transformação. Conhecer a nós mesmos, desafiar os nossos limites, os nossos erros, as nossas limitações. Então, falamos um pouco sobre esse mundo interior, né? E depois, na semana passada, falamos sobre o primeiro âmbito de transformação que sente o reflexo da nossa melhora ou da nossa piora, que é a nossa família, né? Então, a nossa família, os nossos familiares, eles sentem basicamente se estamos realmente piores ou melhores do que éramos, e são exatamente o nosso primeiro alvo, o alvo da nossa ação como servos de Deus, instrumentos de Deus. E aí eu queria simplesmente mostrar para vocês, eu acho que está fora o cabinho aí, Amanda, o cabinho cinza, que faz funcionar o meu anel mágico aqui. Vou mostrar para vocês apenas uma ilustração que diz respeito, acho que está pendurado aí, ó. Está pendurado. É isso aí. Olhei aqui de cima, estou com visão de raio-x. Então, essa ilustração, ela mostra de fato essa transformação que precisa ocorrer. Então nós vemos aqui que o primeiro âmbito de transformação sou eu mesmo, o âmbito do que eu existo, do que eu sou, do que eu faço e do que eu preciso me tornar. Então depois a gente fala sobre a nossa família, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, e semana que vem um pouco sobre a sociedade. Mas eu fiz questão de colocar num âmbito um pouco maior, porque nós precisamos entender que nós não estamos cercados, aquelas linhas brancas não são limitadores, mas simplesmente para a gente entender os âmbitos de atuação. Por quê? Porque nós estamos inseridos num contexto muito maior do que eu mesmo, do que a minha família, do que a minha igreja, do que a sociedade que eu estou inserido. Ou seja, como cristão, nós estamos inseridos no contexto do reino de Deus. Nós somos agentes do Todo-Poderoso, inseridos na sociedade, na igreja, na família, e conhecedores daquilo que somos. Nós precisamos então agir em conformidade com o projeto de Deus para todos nós. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Aquela pergunta que está ali, ó. Se o mundo fosse seu, se ninguém mais existisse ao seu redor, qual seria o grande objetivo da sua vida? Você tem 30 segundos para pensar, e eu quero ouvir 10 opiniões. 10 opiniões, uma pesquisa de campo aqui. Se o mundo fosse seu, se ninguém mais existisse ao seu redor, qual seria o grande objetivo da sua vida? Marlene, quero te ouvir. Vamos ouvir, fala para todo mundo. Eu acho que não teria objetivo nenhum, não tem ninguém mais. Então ela acha que não teria objetivo nenhum. Alguém tem outra opinião? Eu colocaria alguém para fazer companhia para mim. Ela já está agindo como Deus fez, né? Colocou uma companheira, né? Um companheiro. Transformar e melhorar o lugar onde eu estou. Transformar. Alguém mais? Alguém mais? 10 opiniões. Seria vazio. Mais alguém? Rejane, quero te ouvir. Eu ia ficar me perguntando o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Quem mais? Só 4 opiniões? É difícil pensar nisso, né? Eu vou dizer para vocês que se você, por exemplo, assistir aquele filme O Náufrago, qual que era o objetivo da vida dele?
Sobrevivência. Obrigado, Felipe. Você é um cara demais. Veja só, gente. Quando a gente para pensar no nosso mundo, no objetivo de estarmos aqui, no nosso relacionamento com as pessoas, nós agimos como se o mundo precisasse girar em torno de nós. Nós agimos como se todas as pessoas fossem imperfeitas e problemas em si. A gente sempre diz que relacionamentos não são fáceis. Vocês concordam com isso? Relacionamentos não são fáceis. Vocês concordam que onde existem pessoas, existem problemas? Sim. Mas e se não existissem as pessoas? Os seus problemas estariam resolvidos? Não. Pioraria, seria diferente. O que acontece quando não existem pessoas? Imagine que você não tivesse o seu celular, o seu computador, a sua TV por assinatura, os esportes, o pãozinho fresco com manteiga pela manhã, nada existisse, só existisse você e o mundo para você desenvolver. Não existiria celular, porque não teria ninguém para operar as antenas de celular. Não existiria ninguém para fazer um pão fresco. Mas eu poderia fazer. Tá, enquanto você gasta o seu dia amassando pão, quem que ia cuidar do restante das coisas? Irmãos, uma coisa nós precisamos entender. O sentido da vida passa pela existência de nossos semelhantes, pela consciência e pela vivência comunitária. Infelizmente, por mais que tenhamos pessoas ao nosso redor, às vezes agimos como se o mundo fosse nosso, como se a nossa sobrevivência, os nossos desejos fossem a única coisa com que nós queremos nos preocupar. Eu quero dar um aviso para você, e eu quero que você saia daqui com uma coisa muito certa na sua mente. Tiago diz, Mateus leu Tiago e nós não combinamos, né? Mateus quase leu o livro inteiro, a carta inteira de Tiago, mas eu vou continuar lendo, Mateus. Lá, capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. As pessoas nos fazem experimentar, escutem isso. Por mais que as pessoas nos façam experimentar sensações ruins, por vezes, são as pessoas que promovem dentro de nós também o melhor dos nossos sentimentos. As melhores das experiências são promovidas pela relação entre os seres humanos. A mutualidade, aquilo que fazemos uns aos outros, é algo essencial, primordial para a existência humana. São elas as pessoas que nos fazem rir, que nos fazem chorar, que nos fazem celebrar, que nos desafiam a alguma coisa. Quando você diz que você trabalha de segunda a sábado, se você perguntar para o Amarildo que ele trabalha de segunda a sábado, ele vai dizer para você: eu estou fazendo isso pela minha família. Não é isso? Você não faz isso pela sua família, Marildo? Então, são as pessoas, por mais que ter 3 mulheres em casa não seja uma tarefa fácil, eu entendo, né? Eu sei que muitas vezes você quer dar uma palavra ou você quer ficar em silêncio, e talvez é complicado, porque você tem 3 mulheres com muita garra, com muita disposição, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que, ao mesmo tempo, eu tenho 2 em casa, né? Eu tenho 2. E eu sei que muitas vezes eu posso ser para elas, em alguns momentos, motivo de chateação. Mas eu sei também que em alguns momentos e em vários momentos eu sou para elas motivo de celebração juntos. Então é justamente na vivência comunitária que nós experimentamos o ideal de Deus. Deus nos fez para vivermos em comunidade. Por mais que a igreja seja para você, às vezes, ou muitas vezes, algo frustrante, quando você para refletir sobre os planos de Deus,
E eu não estou falando sobre os planos das pessoas que te apurrinham na igreja, mas estou falando os planos de Deus é que você fizesse parte de uma comunidade cristã. O individualismo total é utópico. O individualismo é totalmente avesso aos planos de Deus. A individualidade, no sentido de ser uma pessoa com características pessoais, desejos, objetivos, normal. Mas o individualismo, no sentido de que tudo é meu, tudo tem que passar pela minha observação, pela minha aprovação, o meu jeito é o certo, o seu jeito é o errado, não existe. Porque se assim o fosse, Deus não teria criado uma sociedade, uma humanidade. Tanto que nós não vamos entrar em aspectos teológicos, filosóficos profundos, mas se você pegar a palavra Adão, lá no hebraico, sabe o que você vai ver que é a tradução da palavra Adão? É humanidade. Humanidade. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Quem se depara com a palavra de Deus percebe que mais do que amizades, cônjuges, filhos, Deus nos fez para termos também um nível de intimidade espiritual que seria promovida ou pela convivência dentro de uma comunidade de fé chamada família de Deus. Então, uma comunidade que proporcionasse o desenvolvimento espiritual, pessoal e coletivo. Precisamos visualizar, entender e assimilar o significado do que é ser igreja, para que então a gente possa romper com as nossas frustrações, com os nossos traumas, com os nossos maus hábitos e adquirir novos hábitos. Para quê? Para que Deus cumpra o seu plano em nós e através de nós. Hoje nós não vamos ter entrevista como nos outros dias, mas nós vamos ter 2 vídeos. Um deles, que é um pouquinho mais extenso, eu queria convocar você a observar qual é a visão da sociedade sobre Cristo, os cristãos e a igreja. Preste atenção, não saia agora, só se você precisar muito, mas vamos assistir esse vídeo e vamos ouvir algumas opiniões sobre nessa pesquisa que fala como a sociedade vê Cristo, os cristãos e a igreja. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão,
é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. Um grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que
tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape. Escutem essa. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Quem e o que o mundo tem visto através de você? Quando eu assisti esse vídeo, eu confesso para vocês que é um misto de indignação, resignação, reflexão, adentrou a minha mente. Eu podia seguir alguns caminhos, mas não sei se vocês perceberam. Quando a pergunta era direcionada ao cristão e à igreja, a crítica era muito mais pesada, né? Apenas 3 pessoas, 2 disseram que talvez não acreditam nem que Jesus existiu, e a outra se revoltou contra a expressão Deus e Jesus, né? O restante das pessoas, até aquelas que criticaram Cristo, ou o cristão e a igreja, exaltaram a figura de Jesus. Esse último rapaz, ele disse que ele fuma maconha e comparou Jesus à maconha, né? Ele fuma maconha para sentir paz, para relaxar, para fugir. Ele disse que uma válvula de escape. Aí ele disse que Jesus é uma coisa muito melhor. Ele não tem fé, mas ele admira aqueles que têm fé. A minha pergunta para mim mesmo foi: o que nós temos mostrado ser a igreja de Jesus? Eu não posso responder por aquelas pessoas que foram responsáveis pela visão distorcida que esses nossos irmãos, né, tiveram a respeito da igreja ser alienada, preconceituosa, manipuladora e ultrapassada. Eu não sei, nunca vou responder para Deus pelo que essas pessoas fizeram, mas talvez o mundo que nós estamos inseridos possa ver uma igreja e um cristão diferente do que esses que criticaram viram. A minha pergunta é: que igreja e que cristão as pessoas ao seu redor têm visto através de você? O que essas pessoas têm visto através de mim? No testemunho desse rapaz último, eu confesso para vocês que eu chorei sozinho, porque talvez existam pessoas com essas dúvidas no meio de nós,
Talvez existam pessoas com essas dúvidas no nosso ambiente de trabalho. Talvez existam pessoas com essas dúvidas na nossa família. E o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, tem impedido as pessoas de enxergar a luz do Jesus admirado manifesta na vida de pessoas e da comunidade que ele chama de minha noiva. Talvez as nossas ações tenham impedido que essas pessoas vejam Jesus como realmente a solução para a sua vida, a esperança que não se encontra em lugar nenhum. Teve uma menina engraçada que ela falou assim: Jesus é aquele que, quando você está meio desesperado, você fala: Jesus, o que eu faço? Né? Então, de certa forma, de uma maneira simplista, mas talvez seja justamente a falta do que um outro testemunho ali mostrou, onde a menina disse: Jesus é a razão de tudo. Tudo que eu faço, eu falo por Jesus, eu faço por Jesus, é por causa dele. Talvez seja justamente a ausência desse pensamento nos cristãos e na igreja que tem impedido as pessoas de verem Jesus como ele verdadeiramente é. Se Jesus tivesse escolhido mostrar-se pessoalmente, era uma coisa, mas Jesus escolheu mostrar-se pela igreja, pelos cristãos que vivem a sua palavra. Então, se esse foi o método que Deus escolheu, a minha pergunta é: o que nós temos feito com a ferramenta que Deus nos deixou, a sua palavra e a igreja? Então, para a gente refletir, eu vou rapidamente com algumas definições importantes. Desliguei aqui meu anel. Vamos lá. Primeiramente, o nascimento da igreja. Se você pensar, por exemplo, na origem linguística da palavra igreja, e você voltar lá para o grego eclésia, você vai perceber que a origem desta palavra nos leva ao ambiente grego, principalmente de Atenas, em que as pessoas eram chamadas para fora das suas casas para discutir o futuro da cidade em todos os seus níveis. Então as pessoas eram chamadas para uma assembleia, uma congregação que decidiria o futuro da sua cidade, da sua comunidade. No Novo Testamento, nós vemos Jesus adentrando o mundo através de uma cultura judaica, em que o templo era justamente o local da adoração, da manifestação do poder de Deus, e as sinagogas ou os locais de congregação eram as reuniões que os judeus faziam em alguns cantos, em alguns lugares. E quando Jesus vem, ele não diz que ele vai construir o seu templo, ele não diz que ele vai construir a sua sinagoga, ele não diz que vai construir nada, ele diz que ele vai construir a sua igreja. E ele usa justamente a expressão do grego eclésia: eu edificarei a minha igreja. E depois o Novo Testamento vai mostrando que a constituição da igreja, nós falamos nas últimas semanas sobre a história de Moisés. Lembra que Moisés então tinha as tábuas da lei e os mandamentos que Deus tinha concedido a ele. No entanto, a gente vê que o plano de Deus é que os mandamentos estivessem gravados no coração. E outra coisa, a estrutura física não era a igreja que Jesus pretendia. Ele queria que essa comunidade chamada para fora, onde as leis estavam gravadas no coração, fossem a sua casa. Ou seja, nós somos o lugar da habitação de Deus e coletivamente todos os cristãos formam a comunidade chamada igreja. A igreja nasceu nesse contexto e Deus, ele é o idealizador da igreja. Os líderes religiosos priorizavam o templo e a tradição, mas Jesus priorizava pessoas. Jesus priorizava gente. Aliás, Jesus era exclusivamente preocupado com gente. Enquanto os religiosos se preocupavam com a estrutura e com a tradição, Jesus se preocupava com
gente. A igreja nasceu no coração de Deus. A igreja nasceu, na verdade, porque Deus sempre teve um plano de ter um povo que escolhesse segui-lo. Na palavra de Deus nós vemos que também a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Usando o texto de Paulo lá em 1 Coríntios 12, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Um pouco antes, no verso 12 a 13, ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Vemos que a igreja não é uma estrutura, mas a igreja é uma comunidade de gente, e não é gente que nasceu com sangue azul, com sangue judeu, ou com sangue qualquer que seja. Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos um membro do corpo de Cristo. Pensando um pouquinho, igreja como corpo, veja só, somos todos membros do corpo, cuja cabeça é Cristo. Somos todos ovelhas do rebanho, cujo pastor é Cristo. Somos filhos, integrantes da família, cujo Pai eterno é Cristo. Apesar de Cristo, referente ao Pai, ser filho, o Antigo Testamento aponta ele como Pai eterno, ou como Pai da eternidade. A igreja de Deus não é uma instituição e nem um templo. O que vemos como expressões e representações da igreja, nós poderíamos chamar de coisas que estão relacionadas à igreja, mas não são a igreja. A gente viu um vídeo há algum tempo em que fala que a música é a igreja? Não. A estrutura é a igreja? Não. Os bancos são a igreja? Não. Porque se nada disso existir, a igreja continua existindo, porque eu e você continuamos a existir. Nós vamos assistir agora um vídeo curtinho, de 2 minutos, justamente para reforçar o sentido do que vem a ser a igreja. Vamos lá, Amanda, pode liberar. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Pode recomeçar. São as justificativas e depois a resposta. Pode pôr no começo. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. So please, come to my church. Where nobody's perfect. Where beginners are welcome. Where socks are optional. But grace is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. And where it's okay to not be okay. Really. Vocês não sabem como isso traz conforto.
nós cantamos Here's a que... few reasons. Pode desligar. Nós cantamos sobre perdão e graça, né? Engraçado que às vezes a gente senta para planejar o culto e nós, eu e Mateus, ou eu, a Larissa, a gente fala assim, olha, quais músicas nós vamos cantar? E eu vou dizer para vocês que nós não sabíamos que música escolher. Eu não sugeri nenhuma música. E as músicas até agora, elas foram exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir, irmãos. A igreja é um lugar de graça. Na verdade, ela não é a fonte de graça, mas ela deve ser uma manifestação da graça de Deus àqueles que estão precisando de Deus. Se Jesus se preocupava com as pessoas, por que nós vamos nos preocupar com as meias que as pessoas vestem? Se Jesus se preocupava com o ser humano, por que nós vamos nos preocupar com aquilo que não é fundamental? Não importa o que nós fizemos no passado, importa o que Deus pode fazer através de nós. Então, se você acha que a igreja é chata, eu assisti um vídeo essa semana em que a menina falava assim: todo mundo fala que a igreja é chata. Sabe por que a igreja é chata? Porque eu sou chato e você é chato. Nós estamos muito chatos, por isso a igreja fica chata. A igreja não é chata por natureza, porque a igreja somos nós, né? Onde está a nossa concepção de igreja? Na estrutura, no que eu recebo, ou no que eu transmito e manifesto como um membro do corpo? Mas um esclarecimento é importante. Vamos lá. O que nós vemos aqui, o que nós somos aqui, é o que nós chamamos de igreja local. Uma pequena porção da igreja, porque a igreja é muito mais do que nós. Nós não somos o corpo, mas como cristãos verdadeiros fazemos parte do corpo. Explico-me, vamos lá. Pense que no mundo todo existem hoje pessoas reunidas neste horário, ou se reuniram há 12 horas atrás, ou vão se reunir. Então, pessoas espalhadas em todas as faces da terra, se reunindo como igreja local, como uma pequena porção, uma pequena expressão do que Deus planejou. No entanto, agora mudando de figura, pense comigo que em cada comunidade local, espalhada pela face da terra, nós tenhamos os bonequinhos em azul como cristãos verdadeiramente transformados, cristãos que foram alcançados e entenderam a mensagem e fazem parte do chamado corpo de Cristo, ou igreja universal de Cristo. Então eu usei de forma um pouco impactante, né? Mas se você pensar nesse lado aqui, ó, nessa igreja um pouquinho maior, nós temos ali 2 cristãos. Se você pensar numa outra igreja um pouco menor, 100% de cristãos. Aqui nós não estamos dizendo quem é quem, mas que nem todos que fazem parte de uma igreja local fazem parte da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está na igreja, vai à igreja, faz parte da igreja, serve na igreja, mas na verdade pelos motivos errados. Nunca entenderam a graça de Deus. E quem vai fazer essa separação não sou eu nem é você, é Deus que faz, é Deus que conhece. Mas o corpo de Cristo, ele é manifesto por todos aqueles cristãos espalhados pela face da terra, que um dia se depararam com Cristo, receberam-no como seu Salvador e estão militando, lutando, trabalhando pelo reino de Deus. Onde? Através de uma igreja local. Biblicamente, nem todos que estão na igreja são filhos do Senhor. Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus dirá: mas eu nunca te conheci, porque você nunca me conheceu do jeito que eu me manifestei a você. Agora, todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor são chamados para viver numa comunidade local como instrumentos de graça, servindo ao outro de maneira sincera, verdadeira, direcionada pelo Senhor. E aí entra uma terceira expressão do que é ser igreja. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, sustentada pelo Espírito Santo. Ou seja,
era sonho de Deus. Cristo disse que edificaria a sua igreja, mas essa igreja seria sustentada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a igreja não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa. A igreja deve ser direcionada pelo que o Espírito de Deus pensa, direciona, capacita. Ele deve ser o nosso fundamento. A gente diz que Jesus ele é a pedra, a rocha onde foi edificada a igreja, mas o Espírito Santo é quem conduz. Jesus mesmo disse que quando ele fosse ao Pai, ele mandaria um outro Consolador que guiaria, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o chamado corpo de Cristo, mas o Espírito do Senhor é que conduz a igreja. Atos 9:31 diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Olha só, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O Espírito Santo é quem separa as pessoas, capacita, dirige a igreja do seu jeito. Sabe quando você faz uma boa ação? É interessante, a Carol perguntou para a gente hoje, lá em casa, ela, no ensino religioso da escola, ela tinha que responder uma boa ação que ela fez. E é interessante que muitas vezes as boas ações que nós fazemos, nós achamos que são méritos nossos. E na verdade não são méritos nossos. Nós fomos chamados para as boas obras, mas é o Espírito Santo que nos capacita. Então quando a gente faz uma coisa boa, nós não temos motivo algum para nos orgulharmos. Nenhum motivo para nos orgulharmos. Nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio de sermos instrumentos dele e de sermos transformados por ele. Até porque Deus diz que ele pode usar qualquer situação. Assim como ele usa um não cristão para cumprir os seus planos, assim como ele pode suscitar das pedras filhos a Abraão, como diz a palavra, ele pode usar qualquer um. Então nós não podemos nos vangloriar, sabe por quê? Porque a sua inteligência, a sua capacidade, a sua criatividade nada mais é do que dom de Deus, que direcionado pelo Espírito Santo nos fortalece para o cumprimento da missão. A igreja, ela é manifestação de Deus na terra, conduzida pelo Espírito Santo. Olha o que diz lá 1 Coríntios 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Todas essas coisas, os dons que ele estava falando, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Efésios 2 diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a pedra de sustentação da estrutura, da engenharia da época, né? No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por meio de quem? Do seu Espírito. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios, plenos, movidos pelo Espírito Santo. Pastor, mas como é isso? Irmãos, posso dizer para vocês, quem sabe como isso funciona, está mentindo. Porque eu não sei como funciona. Eu só sei que o nosso papel é simplesmente dizer: Senhor, conduza a minha vida do fundo do coração. E como Deus vai conduzir a sua vida pelo Espírito Santo, não tem uma regra, a gente não vê. A gente não vê um processamento de números, de programação, de zeros e uns, como na informática. A gente não vê um sistema elétrico perfeito. É algo espiritual, que somente você e Deus sabe. Você sabe aquilo que você está fazendo e você sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Você, como cristão, você vai ser e deve ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja só existe pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos lá em Tiago que de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vós? Vêm dos desejos da nossa carne, vem dos desejos de provarmos a nossa vontade, a nossa verdade. Se nós formos movidos pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito se manifesta em nós.
ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, quando somos dirigidos pelo Espírito, não nos julgamos maiores, mas nos fazemos pequenos para que outros possam viver. Eu lembro que uma vez nós passamos um vídeo aqui e o Zezinho falou para mim que estava ouvindo direto a música, né, Zezinho? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Na verdade, esse é o lema de Jesus. Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e hoje sermos chamados de filhos de Deus, Ele teve que morrer. E às vezes eu fico pensando, por que nós temos tanta dificuldade em abrir mão, por exemplo, de uma discussão? Por que nós temos tanta dificuldade em abrir mão do nosso orgulho? Por que nós temos tanta dificuldade de abrir mão dos nossos maus hábitos, do nosso vício e dizer, Senhor, usa a minha vida. Não importa, Senhor, o que que as pessoas venham pensar em mim, eu abro mão pelo Senhor. Não é um sacrifício para alcançar a salvação, porque a salvação é obra da graça, mas é por consequência da graça, eu abro mão. Sabe aquela coisa de humildade verdadeira, profunda, que você entra lá no fundo do seu quarto, lá no cantinho, apaga a luz, ninguém vê, não é aquilo que você faz aqui. Porque eu posso convocar todo mundo para se ajoelhar aqui e de repente esses joelhos simplesmente estão ficando vermelhos, mas a alma continua endurecida. Não é o que você faz às vistas da igreja local, mas é aquilo que você é no seu íntimo, movido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala também que a igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela foi idealizada por Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é dirigida pelo Espírito e a igreja é a noiva de Cristo. Em diversos lugares da Bíblia, a igreja é chamada de noiva, a igreja é chamada, principalmente no Apocalipse, né, onde é anunciada as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento, a união entre a igreja e o seu noivo, que é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. E é muito lindo, lá em Efésios, quando nós vemos a expressão que Paulo usa no relacionamento marido-mulher. Ele diz, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se Cristo ama a igreja e se entregou por ela, nós devemos amar a igreja de Cristo e todas as suas manifestações. Guarda isso na sua mente. Se você quer realmente ser um filho de Deus, um agente do reino de Deus em todos os âmbitos da sua vida, saiba que Deus, Ele quer se manifestar na sua vida, dentro do seu lar e dentro da sua igreja. Ame a igreja de Cristo e todas as manifestações dela. Não seja alguém que levante acusação contra a igreja de Cristo. Se você conhece a verdade, ame, defenda. Seja alguém que não levanta a espada, mas que se submete em adoração a Deus, porque a igreja é plano de Deus. E quando nós levantamos a acusação injusta contra a igreja de Cristo, quando nós recolhemos as nossas mãos como com omissão diante daquilo que nós precisamos fazer, nós deixamos de ser agentes do reino e somos agentes do nosso próprio reino. E quem se preocupa com a sua própria vida, perdeu. Mas quem perdeu a vida por amor ao Evangelho, por amor a Deus, ganhou. Então, viva e seja um amante da igreja, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uma das coisas que nós vimos ali é o seguinte: Deus vem buscar a sua noiva, santa e perfeita. Logo, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra é composta por todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor e que, como membros deste corpo, se santificam pela atuação do Espírito Santo nas suas vidas. Ou seja, a noiva que Deus vem buscar é aquela que está sendo santificada através da santificação dos seus membros. Ou seja,
Eu e você. E se isso é realidade, nós começamos a ser cada vez mais instrumentos de graça. Sabe aquela coisa, o seguinte, tem gente chata, tem gente legal, tem gente engraçada, tem gente não tão engraçada, tem gente com uma boa aparência e outros nem tanto assim. Contudo, todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, somos filhos de Deus. E todos aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor, são alvos do amor de Deus. E nós devemos nos preocupar com o que Deus se preocupa. Então, se Deus ama a igreja, se Cristo ama a sua igreja, nós temos que amar a igreja. Se Deus ama as pessoas, nós precisamos amar as pessoas para transformar a realidade da sua igreja, a igreja que você faz parte. Eu vou sugerir algumas coisas. Se você quer realmente uma igreja impactante, uma igreja local impactante, um ambiente impactante, eu tenho alguns desafios para você. Um deles é: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, entregue o controle da sua vida na mão de Deus. O desafio que nós fizemos nas 2 últimas semanas foi: ore, medite. Não há, escuta só, não há outro caminho para a santificação e o crescimento pessoal que não uma vida devocional saudável, de oração, de meditação. Não há outro caminho para sermos cheios do Espírito Santo que não buscarmos a Deus todos os dias de todo o nosso coração. Sabe aquela coisa assim, puxa, eu errei, eu não vou carregar a culpa, mas eu vou dizer: Senhor, me ajuda a não errar. Senhor, me ajuda a fazer o que precisa ser feito. Que Ele seja a razão primeira da sua vida. Logo, quando o Espírito Santo enche a sua vida, você passa a se santificar. E a palavra santificação dá a ideia de separação. Você está no mundo, mas não faz parte do mundo. Você está no meio das pessoas, mas não se contamina como elas. Você passa a desenvolver uma vida humilde. Sabe aquela arrogância, aquela prepotência que é inerente ao ser humano, de mais ou menos assim: tudo isso eu já ouvi outras vezes. Se você reagiu dessa forma agora, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Isso é prova de que você ouviu 1, 2, 3, 4 vezes, mas não entendeu nada. Porque se você ouviu 1, 2, 3, 4 vezes e reage dessa forma, eu garanto para você que Deus não está no controle da sua vida. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Permita-se ser santificado pelo Espírito Santo. E além disso, comprometa-se com a igreja. Comprometa-se. Ela é plano de Deus. E as manifestações da igreja local são plano de Deus. Como ter uma igreja centralizada? Imagine que exista um lugar fantástico no mundo, maravilhoso, uma montanha, onde nós coloquemos ali o líder da igreja. Legal. Você vai conseguir conversar com aquele líder? Nunca. Por isso existe a igreja local, para ser uma reunião de cristãos que busca a santificação, o conhecimento e que está disposto a ser um instrumento de graça a outros. E aí um líder é colocado, outros líderes são colocados justamente para conduzir o rebanho. O pastor da igreja é Cristo. Nós somos simplesmente líderes colocados por Ele para sermos instrumentos dEle. Agora, quando Ele usa a igreja de maneira errada, Ele vai prestar contas para Deus. E saiba que vai prestar, isso é bíblico. Nós devemos nos comprometer com a verdade. Eu quero que o Sérgio acenda a luz 1 e 4, e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Geralmente a gente faz a leitura no começo, hoje nós vamos fazer no final. Nós vamos ler Efésios 3, dos versículos 14 a 21, a oração de Paulo para a igreja. Ele diz: por essa razão,
Presta atenção, olha o que ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. É interessante isso, né? Porque quando ele diz ajoelho-me diante do Pai, talvez você não entenda, talvez a gente não entenda a profundidade dessa expressão. Mas o que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte: que ele tem um desejo intenso, uma submissão profunda, a ponto dele falar o seguinte: Senhor, o que eu posso fazer hoje é ajoelhar-me, reconhecendo a minha pequena estatura diante do Senhor, e vou pedir ao Senhor, que é o Pai de todas as coisas, para que, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Se você quiser grifar tudo que está grifado ali, você pode grifar na sua Bíblia e pensa durante a semana nesse texto. Leia essa semana. Olha a preocupação. Paulo foi injustiçado pelas igrejas, Paulo foi não sustentado pelas igrejas, e apesar de tudo isso, ele estava dizendo o seguinte: eu reconheço, Senhor, que não posso nada, por isso eu me ajoelho diante de ti. Ele diz: peço que o Senhor os fortaleça. É Ele que fortalece, não é a igreja, não é o culto é uma expressão da adoração a Deus. Então, se a sua fé é fundamentada no culto, a sua espiritualidade é rasa. Mas se a sua fé é fundamentada em Deus e na sua palavra, o culto é uma coroação da sua vida devocional diária. Ou seja, a igreja é um instrumento, mas não é a base da sua fé, porque a base é Cristo. Tem muita gente fundamentando a sua vida na igreja. A igreja é a manifestação daquilo que nós já vivemos no nosso dia a dia. E é por isso que gente troca de igreja o tempo todo, porque a sua fé está fundamentada na igreja. E aí, quando a igreja não é exatamente um alicerce legal, eu procuro outra igreja. Então, pense o seguinte: Paulo está orando para que Deus o fortaleça. Por quê? Porque você faz parte da igreja. A igreja local aqui, você faz parte, né? E ele diz: no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Ou seja, nós temos que ter em Deus o nosso alicerce, e a nossa força vem do Espírito Santo que habita em nós. Não vem da música que eu canto, do mantra que eu repito 20 vezes, não adianta. É o Espírito Santo que te fortalece, que te dá poder para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Ou seja, não adianta vivermos uma espiritualidade sem Cristo verdadeiramente. Cristo é a razão da nossa fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, o firme fundamento da vida cristã passa pelo amor. Escuta só: se você não aprender a amar os diferentes, se você não aprender a amar como Deus amou, dificilmente você vai ter uma vida espiritual saudável e vai poder ser um instrumento de transformação da comunidade que você faz parte. Possam, juntamente com todos os santos, ou seja, nós não vamos desenvolver uma espiritualidade sozinhos, mas nós vamos desenvolver uma espiritualidade comunitária. O outro é importante para o nosso desenvolvimento de fé. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Olha só, não somente tê-lo como fundamento, mas experimentá-lo. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, verdadeiramente preenchidos e guiados pelo Espírito Santo. Aquele que, e aí ele diz, a crase ali diz: para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, somente a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, se todos nós desenvolvermos uma espiritualidade onde nós aprendamos a não receber as honras, mas dar glórias a Deus por tudo que temos e somos, a nossa vida vai mudar. Ou seja, o nosso papel é dizermos: Pai, usa a minha vida. Pai, usa a minha vida. Pai,
perdoa pelas minhas falhas, pelos meus erros. A nossa oração deve ser a seguinte, vamos ler juntos ali? 1, 2, 3. Pai, usa a minha vida, não permita que eu difame a tua noiva, mas que, como membro do teu corpo, eu possa ser usado como instrumento em tuas mãos.